Esse é o som de um bombardeio a Israel que aconteceu na madrugada deste domingo, noite de sábado, no Brasil. O ataque foi feito por drones e mísseis iranianos que foram frustrados em grande parte pelo chamado Domo de Ferro israelense, equipamento de defesa aérea. Segundo o governo de Israel, 99% dos mais de 300 drones e mísseis iranianos lançados em direção ao território foram derrubados. A estimativa inicial era de que 100 drones haviam sido lançados pelo Irã, mas esse número chegou até a 500, de acordo com estimativas do governo americano. O exército israelense também confirmou que o Irã lançou mísseis balísticos contra Israel. São mísseis que podem ser guiados, que não tem como mudar a trajetória dele uma vez que ele está em cruzeiro. O ataque não foi uma completa surpresa. Uma possível reação do Irã já era esperada desde o início de abril. No dia 1º, um bombardeio israelense matou oficiais da Guarda Revolucionária Iraniana em uma embaixada em Damasco, na Síria. No ataque, 7 oficiais, incluindo 3 comandantes do alto escalão iranianos, foram mortos. Na ocasião, comandantes militares do país prometeram retaliações. Antes disso, o Irã fez ataques a Israel por meio de grupos que patrocina, como o Hamas da faixa de Gaza, o Hezbollah do Líbano, os Houthis do Iêmen e as milícias no Iraque e na Síria. O Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que o bombardeio de Israel ao consulado em Damasco viola todas as convenções internacionais. O embaixador iraniano, que escapou ileso, disse que a resposta do país será dura e feroz. Agora, a tensão regional aumenta com o possível contra-ataque de Israel ao Irã. Segundo o porta-voz militar israelense, o contra-almirante Daniel Hagari, o país fará o que for necessário para proteger seus cidadãos. O militar declarou que 25 mísseis de cruzeiros foram abatidos pela Força Aérea Israelense e que o dano menor foi causado a uma base aérea de Israel. Quanto às vítimas, socorristas disseram que apenas uma menina foi gravemente ferida no sul de Israel em um ataque de míssil. Teria ficado ferida uma criança de 10 anos, estilhaços, algo nesse sentido, mas não houve divulgação detalhada sobre de fato o que aconteceu. Mas o Domo de Ferro, mais uma vez, funcionou e conseguiu interceptar, segundo Jerusalém, todos os armamentos lançados pelo Irã. Desta vez, calcula-se que parte dos projéteis iranianos foi disparada do Iraque e da Síria, mas outra parte de bases do Irã. Ainda na noite de sábado, a missão permanente do Irã na sede da ONU disse que o ataque é uma questão que pode ser considerada concluída, mas não descartou novos ataques se houver retaliações. A ofensiva iraniana permitiu uma reaproximação entre Israel e Estados Unidos. Antes do ataque israelense à embaixada iraniana em Damasco, o governo norte-americano vinha se afastando do governo Netanyahu e fazendo críticas à intensidade e à desproporcionalidade do conflito na faixa de Gaza. Agora, a posição americana parece ter mudado. O presidente Joe Biden prometeu convocar uma reunião do G7 para coordenar uma resposta diplomática unida ao que ele chamou de ataque descarado do Irã. Mas teria dito a Benjamin Netanyahu que os Estados Unidos não participariam de uma contraofensiva por parte de Israel. O governo de Biden teme uma escalada do conflito a um nível regional mais amplo, com o envolvimento de outras nações como Líbano, Iraque e Arábia Saudita. O exército americano ainda ampliou a frota de navios de guerra na região, numa tentativa de proteger o Estado judeu de possíveis ataques iranianos. No domingo, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou os ataques e disse que as ações iranianas criaram o risco de uma escalada regional incontrolável. E o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas chamou uma reunião de emergência para discutir os acontecimentos. Aqui no Brasil, o Ministério das Relações Exteriores publicou uma nota dizendo que acompanha com grave preocupação o ataque de drones do Irã a Israel,
mas evitou condenar os ataques. O documento ainda traz um apelo a todas as partes envolvidas que exerçam máxima contenção para evitar uma escalada do conflito. A embaixada israelense não gostou muito. Em entrevista à CNN Brasil, o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonchini, se disse decepcionado com o governo brasileiro por não ter condenado publicamente o ataque iraniano. Nos últimos meses, o governo acumulou atritos com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Em fevereiro, o presidente Lula criticou publicamente os ataques de Israel ao povo palestino na faixa de Gaza. O número de mortos na guerra em Gaza já passa dos 30 mil, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo grupo terrorista Hamas. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Após essa declaração em fevereiro, Lula passou a ser considerado persona non grata pelo Estado de Israel. Afinal, após o ataque do Irã a Israel, há risco do conflito escalar de maneira substancial nas próximas semanas? E quais os impactos disso para o mundo e aqui no Brasil? Quem vai nos responder essas perguntas, entre outras, é Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olá, Fernando, seja muito bem-vindo, tudo bem? Emanuel, prazer estar de volta aqui e conversar contigo, quem está acompanhando a gente de casa. Bom, Fernando, convencido especialmente aí pelos Estados Unidos, pelo Joe Biden, Israel diz que não vai revidar imediatamente o ataque do Irã. Começo te perguntando, como é que a gente deve interpretar esse freio temporário no ímpeto de hostilidade entre ambos e o que vem pela frente, Fernando? Olha aí, Emanuel, acho que tem dois lados que a gente pode olhar, né? Primeiro é o lado interno, dentro de Israel. O que a gente viu ao longo das últimas horas, desde o ataque do Irã, foi que Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, que estava ali nas cordas, né, já sofrendo pressão para sair do poder, uma série de críticas, ganhou uma sobrevida e, de certa forma, conseguiu apresentar que a maneira como ele reagiu ao Irã, ao ataque iraniano, já foi bastante bem sucedida, né? Os dados que a gente tem é de que quase 99% dos mísseis, dos drones que foram lançados contra Israel não atingiram alvo algum. Então, tem sido apresentado como uma espécie de vitória dentro desse contexto. Como você bem coloca, do lado de fora, que seria esse segundo elemento que a gente tem que analisar, as mensagens de países como os Estados Unidos foi de que, olha, nós não iremos participar de uma contraofensiva contra o Irã. De certa forma, a mensagem do Biden é: a gente nem incentiva que você faça isso. Então, me parece que nesse momento é confortável para Israel, imaginando que nenhuma infraestrutura crítica foi atacada, não teve mortos, né? Que ele pode responder no seu tempo dentro dessa medida, né? Não, me parece que vai ser visto como fraco internamente caso não realize um ataque contra o Irã nas próximas semanas. Então, me parece que tem tempo. A gente, inclusive, já tem registro da coalizão e dos encontros do Estado-Maior do israelense. Parece que não teve conclusões no final das contas. Ele, olha, a gente pode sim reagir, a gente vai retaliar contra o Irã, mas no nosso momento, quando a gente quiser. Então, me parece que nesse momento a gente tem um pouco de panos quentes sendo colocados, né? E se eu fosse apostar, eu acho que a violência vai voltar em algum momento, sim. Esse ataque do Irã foi amplamente coreografado e avisado, a ponto até de dar tempo de Israel se preparar para uma defesa. Se o país quisesse efetivamente surpreender seu rival e ser mais contundente, não parece que a estratégia deveria ser outra, Fernando? A gente pode dizer que foi um ataque mais para marcar posição e, nesse sentido, o Irã foi bem sucedido? Olha, Manuel, a aposta que analistas têm feito e até declarações de políticos norte-americanos têm ido muito nesse sentido, sim. A ideia de que a ação iraniana ela tinha como objetivo mandar uma mensagem dentro do Irã, né, após os ataques israelenses ao consulado iraniano na Síria, o Ayatollah precisava, de alguma maneira, mandar uma mensagem de que não ia deixar aquilo barato, precisava mandar um recado, em alguma medida, e externamente para os inimigos, né, de alguma maneira Israel, a Arábia Saudita, dizer, olha, nós estamos no páreo, nós não somos um país indefeso. E aí, dentro dessa lógica, como você bem coloca, o ataque teve 72 horas de aviso anterior,
uma série de trocas de mensagem com os Estados Unidos, usando o Iraque como intermediário nessa história. Então, acho que coreografia é uma boa maneira de descrever esses pontos. Agora, Emanuel, tem uma discussão interessante que emergiu ao longo das últimas horas, que diz também que o Irã obteve informações importantes sobre as estruturas antiaéreas de Israel. A gente pode descrever, eu diria, esse ataque iraniano como o maior ataque de drones de uma só vez na história do mundo, né? A gente teve hoje uma questão histórica nesse movimento. E o que o Irã conseguiu fazer foi essencialmente entender como que Israel tem a sua proteção antiaérea, em que lugar essas baterias estão instaladas, quem vai apoiar Israel eventualmente numa guerra. A gente viu a Arábia Saudita e a Jordânia se aproximando de Israel nesse momento. Então, do ponto de vista de número total de drones e mísseis, a gente está falando de mais ou menos 300 drones, né? É bastante reduzido. Pensar só o Hezbollah tem 15 mil mísseis, né? Aquele grupo libanês apoiado pelo Irã. Então a quantidade de mísseis que o Irã tem é muito maior. Então me parece que foi um ataque grande, foi um ataque significativo, mas ele tinha como, eu diria, mote, objetivo militar, mandar um recado e ao mesmo tempo testar as defesas israelenses. Agora, Emanuel, eu sempre comento que conflitos armados não são ciências exatas, não é? Você pode tentar coreografar, você pode tentar avisar, pode tentar imaginar que a resposta vai ser calibrada, mas o que a gente vai acompanhar ao longo das próximas semanas é um pouco a imprevisibilidade do conflito. A gente não sabe como é que vai ser a resposta de Israel, a gente não sabe se algo pior pode acontecer. Então, apesar, eu diria, das estruturas nesse momento indicarem baixada de bola, o fogo ficando um pouco menor, não me surpreenderia que as coisas piorem, seja com uma mensagem, com uma declaração de alguma liderança, e a gente acompanhar aí um transbordamento da violência de maneira mais potente. Sim, a gente vinha acompanhando um distanciamento dos Estados Unidos em relação a Israel, até pelas necessidades de política doméstica em ano eleitoral e também pelo que vinha significando também a guerra ali contra o Hamas na faixa de Gaza, né, com a tragédia humanitária. Esse ataque do Irã volta a exigir uma política mais assertiva dos Estados Unidos na região e especialmente ali na relação com Israel? Olha, Manuel, é uma situação um pouco paradoxal, mas acho que você tem razão. A gente está falando, obviamente, de um ataque muito grande por parte do Irã, com consequências psicológicas, né, em meio a uma tragédia humanitária maior, que é os ataques israelenses em Gaza, né, que já levaram aí mais de 30 mil pessoas mortas após os atentados do 7 de outubro do ano passado do Hamas em território israelense. E dentro desse cálculo, né, apesar da tragédia de um ataque dessa dimensão, a gente pode argumentar que sim, ele deu uma sobrevida ao governo israelense, no caso de Benjamin Netanyahu, porque os Estados Unidos vinham fazendo críticas bastante ferrenhas à atuação de Netanyahu ao longo das últimas semanas. Outros aliados, como a França, também apontavam críticas potentes contra Israel, né? O presidente francês Emmanuel Macron chega a argumentar que se trata de um genocídio, algo parecido. E aí, dentro desse tipo de movimentação, o que a gente observa é que, desde o ataque iraniano, a gente teve de novo uma mobilização e uma centralidade por parte de potências ocidentais com Israel. Então, eu diria que, em meio à tragédia de um ataque como esse, Benjamin Netanyahu conseguiu explorar, de certa forma, para ganhar prestígio, para ganhar influência. E se, não sei, na semana passada a gente discutia que Netanyahu estava frágil, poderia cair, pessoas em Israel protestando nas ruas, uma grande massa de pessoas pedindo a queda dele, isso desapareceu. Então, se o Irã pretendia derrubar Netanyahu, que eu não acho que era o objetivo iraniano, o tiro saiu pela culatra, né? Acho que a ideia era uma mensagem efetivamente iraniana para Israel, mas em meio a um conflito, Benjamin Netanyahu conseguiu construir agora uma coalizão um pouco mais forte, e se a queda dele era quase certa na semana passada, eu diria que ele ganhou aí pelo menos mais um mês no poder, se não mais, de alguma maneira argumentando, né? Olha, o país continua sob ataque, o país continua no momento emergencial, não dá para trocar a liderança agora, né? Bom, como você mesmo destacou, Fernando, de um risco de um transbordamento desse conflito, a situação geopolítica no Oriente Médio volta a ficar muito frágil. Qual é o pior cenário que pode ocorrer diante de um momento tão conturbado? E o quanto esse cenário poderia ter relação com o envolvimento de outras potências, como a própria Rússia ou a China, Fernando?
Olha, o papel da Rússia e da China ao longo, eu diria, dos últimos anos tem sido um pouco reduzido no que diz respeito ao Irã, a relação entre Irã e Israel. E aí, no caso, principalmente chinês, é porque a China tem interesses financeiros em Israel, né, tem investido muito em Israel ao longo da última década, mas também tem uma relação histórica com palestinos, também tem investido em Gaza e na Cisjordânia, então fica um pouco em cima do muro nesse cálculo, né? Bom, a própria Rússia tem um posicionamento maior na Síria, mas no que diz respeito a Israel e palestinos ficam também um pouco em cima do muro. Mas eu diria que pior cenário, e acho que é por isso que a gente prestou tanta atenção nesses ataques iranianos contra Israel, é efetivamente uma guerra aberta entre Israel e o Irã. Porque uma guerra entre Teherã e Tel Aviv não vai ser só sobre Tel Aviv e Teherã, não vai ser só sobre Israel e o Irã. Vai envolver necessariamente os Estados Unidos e a França, vai envolver a Arábia Saudita, vai envolver a Jordânia e vai envolver uma série de grupos não estatais que estão ali no entorno da região do Oriente Médio, né, em torno de Israel. O Hezbollah no Líbano, milícias xiitas no Iraque e os Houthis no Iêmen. Então, acho que o pior cenário é um transbordamento explícito em que todos esses grupos entrem numa guerra aberta. O que a gente vem acompanhando, né, Manuel, ao longo dos últimos meses é uma espécie de guerra fria. Guerra Fria porque não há um confronto, ou não havia pelo menos um confronto direto entre Israel e Irã, mas tinha ali apoios a grupos que atacavam um ao outro, operações de inteligência, operações de assassinato localizadas. A gente nunca teve algo como esse ataque iraniano. Então, acho que o que a gente está acompanhando agora com bastante receio é efetivamente se esse cenário pode se aproximar, né? Se a gente pode imaginar um conflito aberto regional. E aí a coisa foge bastante de possibilidade de previsão, né, Manuel? Porque a gente pode imaginar Israel é um país nuclear, que tem artefatos nucleares, né? Eu sempre digo que a gente só teve 2 momentos de uso militar de artefatos nucleares desde que se desenvolveu essa tecnologia, que foi em Hiroshima e Nagasaki. Mas nunca se sabe, né? A imprevisibilidade é típica de um conflito armado. Então a gente vai estar falando de uma série de atores, de um potencial destrutivo muito, muito, muito grande. Então, acho que uma das razões, né, de países na Europa e dos Estados Unidos terem tentado acalmar os ânimos é um pouco de um cálculo de que não é interessante para ninguém um transbordamento e um aumento excessivo dessa violência. Mas é aquilo, né? Pode ser que a vontade diplomática e as estratégias nem sempre funcionem. Então, a gente vai ter que acompanhar certamente ao longo das próximas semanas para ver o que vai acontecer. Perfeito. Só para a gente fechar, o governo brasileiro não condenou diretamente o ataque do Irã, só manifestou preocupação. Como é que o senhor analisa esse tipo de posicionamento do governo brasileiro? Está dentro do script, pensando como o governo Lula tem se colocado até aqui em relação a Israel e também outras forças ali do Oriente Médio? Olha, Manuel, acho que quem escuta a gente de casa deve lembrar, né, que o Brasil estava bastante vocálico em relação a Israel e Palestina, né? Chegando ao ponto do presidente Lula ser considerado persona non grata em Israel. E, de certa forma, o Brasil passou a ser reconhecido por lideranças na Europa, em Israel e nos Estados Unidos como muito mais próximo dos palestinos e incapaz, de certa forma, de lidar ou de atuar como mediador. Mas eu diria que não é só o Brasil que está nessa posição. Não há hoje um mediador capaz de juntar palestinos e israelenses, alguém que seja capaz de sentar na mesa e trazer essas pessoas para negociar, né? A gente tem acompanhado quão complicado tem sido o processo de negociação entre palestinos e israelenses. E aí, dentro desse cálculo, me parece que o Brasil, bastante ciente dessa situação, solta uma nota protocolar, uma nota muito típica, eu diria, da tradição diplomática brasileira, né, pedindo respeito ao direito internacional, pedindo que as frentes envolvidas no conflito evitem um transbordamento, proteção de civis e coisas do gênero. Então, me parece uma mensagem sóbria, uma mensagem de quem está um pouco distante desse processo. A gente teve mensagens da Força Aérea Brasileira de que, se precisasse, mandaria aeronaves, né, para retirada de brasileiros em Israel que desejassem sair, mas, a princípio, não há informações de um grande número de brasileiros que desejam retornar para o país, né, diferente do que aconteceu em outubro, após os ataques do Hamas. Então, acho que o Brasil se coloca, nesse momento, um pouco distante dentro desse tipo de movimento. Também um pouco a ver com o cenário político no Brasil, né, Emanuel? A gente tem eleições municipais agora no final do ano, a gente tem um governo envolto aí em discussões no Congresso importantes, pautas sobre orçamento. Então, a gente comenta que normalmente política internacional se faz de maneira mais assertiva quando a casa está arrumada.
E acho que nesse momento o executivo está mais interessado em temas domésticos do que olhar tanto lá para fora. Apesar, só para encerrar essa linha de raciocínio, eu gosto sempre de lembrar que, apesar da guerra estar bastante longe, ela tem um impacto profundo no nosso dia a dia, seja com variação do preço do petróleo, seja com fechamento daqueles espaços que a gente tem ali no Estreito de Hormuz, no Mar Vermelho, onde passam navios importantes no comércio internacional. Então, apesar de estar distante, pode sim impactar a nossa vida, pode aumentar a inflação, por exemplo, se a gente tiver um aumento do preço do petróleo ao longo das próximas semanas. Então, a gente vai ter que ficar de olho, apesar desse distanciamento brasileiro, de possíveis impactos econômicos, né, que podem sim afetar a população brasileira. E até os próprios judeus voltam a se sentir muito ameaçados, né? Já vinham ameaçados desde o início do conflito ali com o Hamas, e esse risco pelo mundo volta a ficar grande com o antissemitismo também, volta a ganhar outra tração a partir dessa nova crise também, né, Fernando? Sim, Manuel. O próprio governo de Israel, ao longo das últimas semanas, soltou uma série de declarações pedindo que os seus cidadãos tomassem cuidado no mundo inteiro, né? As embaixadas e serviços consulares israelenses também tiveram aumento de proteção, até porque tinha um receio bastante grande de que uma das estratégias de atuação do Irã não fosse um ataque direto a Israel, mas, por exemplo, uma ação contra cidadãos ao redor do mundo ou contra serviços diplomáticos israelenses. Então, é claro que isso gera, né, uma preocupação por parte não só dos cidadãos de Israel, mas da comunidade judaica de modo geral, na medida em que a gente vem registrando, desde o 7 de outubro passado, um aumento bastante claro de ações antissemitas pelo mundo e também de ações, né, contra islâmicos, de modo geral, bastante xenófobas nesse sentido. Então, eu diria, uma das consequências, muitas vezes, que a gente não vê, é óbvio porque a gente acaba se concentrando, né, na tragédia humanitária, o número de mortos, que é efetivamente o que chama mais atenção e é o mais trágico nesse momento, mas a gente tem esse transbordamento também de aumento da violência discursiva, em ataques e crimes de ódio. Então, o conflito, de certa forma, impacta o mundo inteiro e impacta a comunidade judia e também a comunidade muçulmana em diversos lugares do mundo, né? Perfeito. Muito bem, ouvimos aqui Fernando Brancoli, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Muito obrigado mais uma vez pela análise, um abraço e até uma próxima, Fernando. Imagina, Manuel, o prazer é meu, um abraço aí para você, um abraço para quem nos escuta e até a próxima. Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 15 de abril de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Bárbara Rubira. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail, podcast@estadão.com. Um abraço para você. E até mais.